Shalom, shalom, tudo bem? Você está no canal do professor William Costa. Canal esse que tem por objetivo falar da palavra de Deus, falar de vida, imergindo no mundo da edificação por meio dos textos bíblicos. E no vídeo de hoje você está comigo, dando início à nossa série Imergindo nos Salmos Bíblicos. Logo após a vinheta, eu tenho certeza que você será edificado e receberá um pouco de conhecimento a respeito do que o salmista ou do que os salmistas têm a nos dizer, a nos ensinar, a nos corrigir, a nos exortar, a encorajar por meio dos salmos bíblicos. Não saia daí. Já se inscreva se você não é inscrito, deixa aquele seu like abençoado e compartilhe também esse vídeo. Logo após a vinheta, nós voltamos. Não saia daí. Deus abençoe. Nós vamos dar início à nossa série por meio do Salmo 121. Salmo esse que está falando sobre a confiança em Deus. Vejamos então o que o Salmo diz. Para você que se perguntar aí, ou já iria se perguntar de onde ele está lendo, como ele está lendo, qual material ele está usando, eu estou usando aqui o Sefer Tehillim mesmo, escrito e transliterado em hebraico e em português. O Salmo 121 nos diz assim: Shir La'amalot. Shir La'amalot, a expressão Shir La'amalot, a palavra malá aqui vem de degrau. Então o sentido desse salmo é salmo para edificação, salmo para elevação. Não só no sentido de subir degraus, como quem sobe uma escada, mas o sentido aqui de elevação. Então ele é um cântico para elevação. Então vamos ler o livro de Salmo, o Salmo 121, que diz assim, ó: Essa enai el earim. Então aqui ele está dizendo: ergo os meus olhos para as montanhas. O sentido aqui de olhar para as montanhas nada mais é do que elevar ou olhar com a alma para a eternidade. Por quê? Porque o texto bíblico fala que os olhos são a janela da alma. Sim, isso é um conceito poético, mas é um conceito também de aprendizado. Então aqui o salmista começa dizendo: eu devo olhar com a minha alma para a eternidade. Por quê? Pois Jacó, quando está se despedindo de seus filhos, no livro do Gênesis, ele diz para José, seu filho Iosef, filho da sua força, né, como ele mesmo diz, ele diz assim: olha, meu filho, que o Senhor te abençoe com as bênçãos das montanhas eternas. Então as montanhas, pela sua robustez e o tempo que elas permanecem na terra, a não ser que sejam implodidas, mas o tempo que elas permanecem naturalmente tem o sentido de eternidade. Então quando você lê o livro do Gênesis, você vê que Noé, ele assenta-se a arca na poesia de Gênesis 6 em diante, assenta a arca sobre a montanha, nada mais é do que estar assentada sobre a eternidade, sobre coisas eternas. Então o salmista está dizendo: eu elevo os meus olhos para a eternidade, eu olho com a minha alma para a eternidade. Continuando aqui, ele diz assim, ó: Me'ain yavo ezri. Então o que quer dizer Me'ain yavo ezri? Ele está dizendo aqui, ó, de onde virá a minha ajuda? De onde virá o meu socorro? E a resposta ele mesmo dá dizendo assim: Ezri mein Adonai, Osea Shamain Vaaretz. Então veja que coisa interessante, ele diz: olharei para a eternidade, de onde virá o meu socorro? E ele diz: a minha ajuda virá do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então veja que mais uma vez ele faz uma referência que Osea, mundo de Asiá, o mundo da criação, é manifesto a partir da eternidade. Então veja que o Deus eterno, a partir da eternidade, né? A partir da eternidade, ele manifesta a sua criação. Ou seja, Deus é criador por causa da
do seu poder, da sua manifestação, ele faz com que as coisas se manifestem da eternidade para esse tempo presente, das coisas que nós podemos ver, esse mundo de Asiá, esse mundo das coisas criadas. Então ele está dizendo, aquele que criou os céus e a terra, a partir da eternidade, eu olhando, virando, voltando a minha alma para a eternidade, ele também fará acontecer o que eu necessito na minha vida. As coisas vão se manifestar. Ele criará o socorro que eu preciso. E ele diz assim, ó, e esse Criador, aliten lamot regleha, alianum shomereha. Então o que ele está dizendo aqui? Ó? Ele não permitirá que tropece o teu pé, não cochilará o teu guardião. A palavra shomereha aqui, que vem do verbo shomer, que é guardar, aqui tem o sentido mesmo de alguém que protege, como se fosse um guarda-costas, diferente dos guardas do muro, diferente dos guardas, por exemplo, como os queruv, os guardadores da arca, os chamados querubim, né, os queruvim, que aí vem de guardar como soldado, como estar ao portão, guardar um bem. Aqui é literalmente como um guarda-costas, alguém que acompanha você como um guarda, como um protetor presidencial, que todo passo que o presidente vai dar, todo passo que o rei vai dar, os seus guardadores precisam acompanhar na mesma velocidade, no mesmo passo que a pessoa está andando. Então veja que interessante, ele está dizendo aqui que o Criador o guardaria, ou seja, estaria caminhando com ele em todo tempo e em todo lugar. Continuando aqui o versículo de número 4, verso 4 diz assim, ó, Hine lo yanun velo ishan shomer Israel. Então veja que coisa interessante, Rinelo e Anum está dizendo, não pestaneja, não cochila, não perde a percepção, nem dorme o guarda de Israel. Veja que mais uma vez ele faz referência à companhia, o Shomer Israel, o guarda de Israel. Por que ele usa essa referência? Porque quando você analisa a história de Israel, você vê que o Senhor tem sido guarda, Shomer ou Shomereha, tem guardado Israel durante todo o tempo. Guardou durante o Egito, guardou durante o deserto, guardou em Canaã, indiferente dos tropeços que aconteceram. Ele diz, o Senhor não permitirá que você tropece, se você confiar. Toda vez que Israel não confiava no Senhor, havia então um tropeço para a casa de Israel. Mas o Senhor, enquanto eles caminhavam com o Senhor, enquanto as suas almas estivessem olhando para as coisas eternas, não haveria nunca um tropeço. O Senhor sempre guardaria, estaria presente, zelando durante a caminhada da casa de Israel. E aqui no versículo 5 ele diz exatamente assim, Adonai, olha o que ele diz, Adonai shomereha, Adonai tseleha, al iad e Yemineha. Então, olha, vou ler novamente. Adonai shomereha, Adonai tseleha, aliade e Yemineha. Então, por que está dizendo aqui a sua direita? O Senhor é teu guardião, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Aqui está fazendo uma referência já para o próximo verso da poesia, pois o sol se levanta do lado esquerdo, do lado do oriente, e se põe ao ocidente, ao lado direito, olhando aqui para a questão do corpo. Então o sol se põe a leste e ele desce, né? Assim, usando o termo, a oeste, à direita. Então, quando o sol se levanta, a sua sombra aparece do lado direito, contraponto de luz. Veja que coisa interessante. Então aqui somente está dizendo, o Senhor será a tua sombra à sua direita. O que ele está querendo dizer? Para o próximo verso 6, é mais uma referência à caminhada de Israel durante o período do deserto. Por quê? Porque Israel precisou que uma nuvem os cobrisse durante o dia, para que eles não fossem então molestados pelo sol, né? Como está escrito no verso 6. Ele não permitirá que o sol te moleste de dia, nem a lua te maltrate à noite. Aqui é uma referência à coluna de nuvem e é uma referência à coluna de fogo durante a noite no deserto. Então veja, Deus criou uma coluna de nuvem para acompanhar Israel durante a sua jornada e criou uma coluna de fogo
também para acompanhá-las durante a noite. O salmista está dizendo: comigo, com você, conosco, se a nossa alma se direcionar para as coisas que são eternas, vai acontecer da mesma maneira. Então veja, se levantando o sol no ocidente, olha que coisa tremenda, no oriente, do lado leste, ele diz: olha, o Senhor será a sua sombra. Então, ou seja, ele vai caminhar com você, ele será a nuvem sobre a sua vida. É mais uma referência. Coisa interessante de observar no livro dos Salmos, no Sefer Tehillim, são as referências que são feitas a muitas outras passagens da história de Israel, da história da humanidade, por meio do aparato bíblico. Nós sabemos que muitas coisas podemos aprender lendo outros livros de histórias, não são necessários. Mas imergindo aqui somente nos textos bíblicos, principalmente nessa série no livro de Salmos, as referências são incríveis. São coisas que eu nunca imaginei. Depois que eu comecei a me aprofundar, a estudar, a imergir realmente nesses textos, eu vi o quão grande é a referência, a perspicácia, a percepção que os salmistas têm em escrever, ou enquanto estão escrevendo, a respeito das coisas passadas e a respeito das coisas futuras também. Então, continuando aqui, já deu para perceber o que significa o Senhor ser a sua sombra, a sua direita. É uma referência ao deserto. Ele será a sua nuvem e ele será a sua coluna de fogo. E continuando aqui, ele termina dizendo exatamente assim no verso 7: Adonai Ishmor Ha Mikol Ra Ishmor et Nefeshecha. Então ele está dizendo aqui, ó, o Senhor te protegerá de todo mal. Ishmor et Nefeshecha, ele guardará a tua alma. Aqui o sentido de Nefesh. Nefesh aqui tem o sentido de existência. Então veja, o Senhor protegerá a sua existência. Então o sentido de alma aqui, Nefesh ou Nefeshecha, tua alma, direcionado, né, à segunda pessoa, tua alma, aqui ele está dizendo, na verdade, é o senso de existência. Então, quando Deus cria, quando manifesta o mundo, né, de Asiá, o mundo da criação, das criaturas, as coisas em Gênesis passam a existir. Como diz também a Epístola aos Hebreus do Novo Testamento, dizendo que as coisas que existem, que podemos ver, que foram criadas, estão diante dos nossos olhos, são palpáveis, tocáveis, podemos sentir, cheirar como o perfume das flores, ok? Essas coisas vieram a se manifestar a partir do que não se pode ver, a partir dos chamados mundos invisíveis, que é o mundo do eterno, é o chamado mundo espiritual. Então veja que a partir das coisas espirituais, as coisas físicas vieram a existir. E aqui ele está dizendo, o Senhor Adonai, sabe o que ele vai fazer? Ele vai proteger a sua existência. Por quê? Porque todo o ciclo das coisas criadas no conceito bíblico são protegidas pelo Senhor. Elas fazem parte de um ciclo de mútuo cuidado que o próprio Eterno estabelecera. E encerrando a nossa imersão no Salmo 121, no verso 8, ele diz exatamente assim: Adonai Ishmor Tseterra Uvoera Meatá Vead Olam. Então ele está dizendo aqui, ó, Adonai Ishmor Tseterra Uvoera Meatá Vead Olam. O que significa isso? O Senhor guardará a tua saída, né, e a tua chegada desse tempo e para sempre. Na sua Bíblia em português, em outras traduções, João Ferreira de Almeida, está desde agora para todo sempre. Então veja, lembra que começou olhando para as coisas eternas? Eleva os meus olhos para as montanhas, Harim, para as montanhas, para as coisas eternas. Eleva os meus olhos para as coisas eternas. Por quê? Porque o Senhor da eternidade criará o meu socorro, fará com que o socorro que eu preciso se manifeste. E ele termina dizendo o Salmo, encerrando a poesia. Veja como ele termina o Salmo dizendo, o Senhor guardará a tua saída e a tua chegada, meatá veadolam. Meatá veadolam. Então, o que significa então meatá? Meatá. Meatá, aqui de meatá, o sentido de tempo aqui, o sentido de tempo significa o tempo em que você está.
Então o Senhor te guardará desde agora como para o futuro. Vead olam aqui, o sentido de olam, sentido de para sempre, é uma conjuntura de futuro. É uma conjuntura de um tempo que ainda acontecerá, que virá, há de vir. Então ele está dizendo, olha, o dono de todo o tempo, aquele que é antes do tempo, ele guardará você no tempo que você se encontra agora, no período em que as tuas provações, em que as tuas lutas estão acontecendo, e durante todo o tempo daqui para frente, depois que ele criar o teu socorro, depois que ele manifestar a ajuda que ele tem para você, pode ser ou possa ser que outras lutas virão acontecer. E o que ele vai fazer? Ele continuará te guardando, ele continuará te protegendo. De onde ele te protegerá? Protegerá da sua eternidade. E ele manifestará as coisas que você precisa, as coisas que você necessita. Então, aqui fica a nossa primeira imersão, o nosso primeiro mergulho no Salmo 121. Nunca se esqueça. Erga os teus olhos, levante a tua alma, erga a tua alma em direção às coisas eternas, porque o eterno de lá manifestará, ou seja, criará para você o socorro que você tem necessidade. Que Deus possa lhe abençoar. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe este vídeo com mais alguém que precisa ser edificado, receber calma e paz sobre o seu coração. É só o nosso primeiro vídeo. Tenho certeza que você não irá se arrepender de nos acompanhar nessa série de imersão no Sefer Tehillim, no livro dos Salmos. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até o próximo vídeo, hein? Espero você. Deus te abençoe.